Hello everyone! Olá, turma do 7º ano, tudo bem? Vamos lá seguindo, com as nossas aulas. O assunto de hoje é sobre substantivos, objetos contáveis e incontáveis, que em inglês é countable, contáveis, e incontáveis, uncountable, certo? As contáveis são coisas que podemos contar com números. E aqui eu já peço de antemão que vocês esqueçam momentaneamente, por um tempinho, pelo menos quando a gente estiver estudando inglês, como é que a gente conta em português, porque em inglês tem uma diferença, certo? Então não fique mais, tia, isso aí eu consigo contar. A gente consegue contar em português, mas em inglês vocês vão ver que tem um pouquinho de diferença, tá? Então, esqueçam que vocês sabem de contáveis e incontáveis em português. Vamos agora só para o inglês, tá? Incontáveis são aquelas coisas que não têm plural, elas existem só no singular. Por enquanto, só uma definição fica um pouquinho mais difícil, mas já vou dar um exemplo, que hoje nós vamos ver contáveis e incontáveis sobre comida, mas eu já vou dar um exemplo de dinheiro. Dinheiro, vocês acham o quê? Que é contável ou incontável? Eu acredito que a maioria vai dizer que é contável, né? Que eu conto, eu pego as cédulas e eu conto. Pois é, em inglês, dinheiro é incontável, porque você não conta o dinheiro. Eu tenho um dinheiro, dois dinheiros, a gente até fala assim quando é criança, né? Me dá um dinheiro, eu tenho dois dinheiros. Mas você não conta o dinheiro, você conta a unidade monetária. Eu tenho R$ 1, R$ 2, R$ 3. A unidade monetária do dinheiro, sim, ela é contável, mas o dinheiro propriamente dito, não. Tá? Então, aí já vem uma primeira diferença, né? Que a gente tem do português para o inglês. E a gente vai ver agora no material sobre comida. Countables and uncountables food, que é comida. Vou começar. Dúvidas, anotem para quando a gente for ter o nosso momento de tirar dúvidas, de falar sobre os exercícios, as atividades, vocês me perguntam, tá bom? Countable. Salads, são as saladas, panquecas, vegetables, eggs, carrots, tomatoes, potatoes. Então, se vocês prestarem atenção, todos os countables, eles estão no plural. Lembra lá que eu falei no começo? São coisas que a gente pode contar em números, então eles têm plural, certo? Uncountable, eita, já vai começar ali umas duvidazinhas. Flour, rice, sugar, soup, meat, fruit, seafood. Exemplo, rice, que é arroz. Aí a tia, mas eu conto lá, eu compro 1 quilo de arroz. Mais uma vez, esquece como a gente faz a contagem no português, certo? Em inglês você não vai contar a questão, você está contando ali o tanto, o peso que você comprou. Mas o grão de arroz, você não tem como contar. Quantos grãos de arroz vem em 1 quilo? Vocês sabem? Não tem como. Então, geralmente, coisas que estão em grãos, geralmente, porque mais na frente a gente já vai ver uma outra diferença. Geralmente, coisas que vêm em grãos, em pó ou líquido, a maioria das vezes são incontáveis, certo? Então, fica com essas informações do inglês. Não vai juntar inglês com português que vai dar problema na hora do seu entendimento. Buns, burgers, sandwiches, sausages, fries, cookies. Todos no plural. Presta sempre atenção para você ver. Plural. Então, eles são contáveis. Incontáveis. Olha ali, já começa mais uma vez a embananar. Como é que é sandwiches? É contável. E bread, com qual eu faço o sanduíche, ele é incontável. Pois é incontável também, pão. Lá não existe esse pãozinho que a gente come, esse pãozinho francês. O pão ele é vendido aqueles em saco, bem parecido, aqueles que vai fatiar, certo? Geralmente um pão que é esse estilo, pão de coco. Sempre a gente não compra aquele pão inteiro, e aí você vai fatiar. Então o entendimento para eles é: como é que eu vou contar se eu não sei em quantas fatias eu vou fazer?
Pode ser que eu faça com fatias menores, fatias maiores. Então, contável para ele é a partir do momento que tem no sanduíche. São quantos? 2, 3 pães que vão, certo? Ali, do sanduíche. Mas ele separadamente, o pão que você compra, ele é incontável, tá? Butter, a manteiga. Ah, mas eu compro lá uma latinha de manteiga. Novamente, esqueça a forma que você conta em português. Nós estamos aprendendo inglês, tá? Então, butter, não. Cheese, pela mesma regra do pão. Coisas que vão ser fatiadas. Então, são incontáveis. Cereal, chocolate, mustard, salt. Também incontáveis. Cantables, apples, cherries, grapes, olives, oranges, watermelons, peas. Olha aí uma diferença que eu falei para vocês. Lembra lá do arroz, que eu falei que é incontável? Por quê? Porque eu disse para vocês que a maioria das coisas que vem em grãos, em pó e líquido, eles são o quê? Incontáveis. Foi assim que eu falei? Então, açúcar, sal, arroz, então, são incontáveis. E aí eu tenho peas. O que é peas aí? Vocês estão vendo pela figura? Ervilhas. Ervilhas não é um grão também? Pois é, mas eles contam as ervilhas. Porque as ervilhas vêm nessa formazinha que tá aí, tá certo? Sem ser aquelas que a gente compra em latas. Ela vem fechadinha, então eles contam como se fosse por unidade, tá? Então, para não confundir. Aí do outro lado eu tenho jam, a geleia, milk, honey, mel, water, coffee, tea, juice. Maioria líquidos, né? Então, os líquidos entram naquela regra que eu falei. Ah, mas eu compro 1 litro de leite, certo? Você compra aquele saco que representa, né? Mas você não sabe realmente quantidade. Líquido, gente, não tem como, certo? É incontável em inglês. Não adianta. Ah, eu quero um copo de água, certo? Você quer o copo de água. Mas aí, quanto de água eu coloquei ali dentro? Você tem como saber exatamente? Não tem, tá? Então, entra aí no incontável. E você vai conseguir entender melhor com as atividades. Quando a gente começar, eu já preparei, tem atividade no livro, tem atividade em TD também. Então, vejam a aula, tentem resolver, que no momento da gente tirar dúvidas e corrigir as atividades, vai ficar mais claro para vocês, tá certo? Deixei aqui uma mensagem bem propícia para o momento. Just because you can't be near each other doesn't mean we can't care for each other. Então, por mais que a gente não possa estar próximo no momento, não quer dizer que eu não posso tomar conta do outro, que eu não possa me preocupar, certo? E é isso mesmo, esse momento é de afastamento social, mas o que não quer dizer que a gente não esteja preocupado um com o outro, tá certo? Um grande abraço e a gente se vê aí nas próximas aulas. See you soon!